coincidência das datas, mas vamos lá, vamos tentar preparar vocês um pouquinho melhor aí para o que está por vir, né? Então, qualquer uma das provas que vocês forem enfrentar, elas podem trazer alguns conceitos básicos em textos, né, de uma coletânea ou até mesmo em questões de primeira e segunda fase no enunciado, tá? Então, alguns conceitos em grego eu acho que vale a pena a gente decorar nessa jornada da filosofia e é claro, né, para internalizar bem a gente precisa entender. Então, eu vou começar falando sobre os filósofos pré-socráticos. Os pré-socráticos, gente, eles são aqueles filósofos que na história da filosofia eles vêm antes de Sócrates. Mas não é isso que define eles pra gente propriamente. O que define eles pra gente não é só a temporalidade, é também o foco que eles têm de pesquisa em questões naturais, questões universais, questões que a gente chama de cosmológicas. Então lembra disso para a sua vida. Quando eu falo em cosmogonia, teogonia, eu estou falando da mitologia, eu estou falando da origem do universo através justamente de questões mitológicas. Quando eu falo em cosmologia, eu estou tentando enxergar uma ordem para o universo, uma ordem para o cosmos, uma lógica. E por isso entra aí o elemento filosófico racional. Os filósofos chamados de pré-socráticos, eles tentam racionalizar em cima das questões universais. Então eles não trabalham em questões éticas, políticas. A fase humana ou antropológica na filosofia, ela vai chegar basicamente com Sócrates e os sofistas. Então a gente tem que pensar, né, que os filósofos chamados de pré-socráticos, eles usam alguns termos que a gente tem que estabelecer aqui na nossa análise. Então as palavrinhas em grego são essas 4 que eu coloquei para vocês aqui na lousa, tá? Essas 4 palavras, dá uma olhadinha aí. Quem quiser inclusive printar, pode dar uma printadinha. Logos, physis, cosmos e arche, tá? Vamos falar um pouquinho dessas 4 palavras, que elas têm uma relação muito importante entre si, tá? Logos, a gente fala que é a base da palavra lógica. Logos, o encadeamento racional. A lógica, né? Então, quando você tem um discurso encadeado racionalmente, a gente tem um discurso lógico. Quando você vê uma ordem de encadeamentos de causa e consequências, a gente tenta buscar uma lógica, né? A própria relação de causalidade, causa e consequência, muitos dos autores vão tentar entender isso através da lógica humana. Então, essa lógica, né, que segundo os gregos está presente no universo, nas leis universais e no nosso pensamento e no nosso discurso, o logos, né, o encadeamento racional, a lógica, ajuda a gente na observação lógica dos elementos naturais. Como é que a gente chama natureza em grego? Physis. Physis é a natureza dos seres. Então a física vem daí, né? É uma observação lógica da natureza. Pois é, gente, esses filósofos, eles podem ser chamados de fisiólogos, cosmólogos, filósofos do cosmos, filósofos da physis, tanto faz, né? Até mesmo ontólogos, tá? Ontólogos porque eles buscam através dessa compreensão o princípio universal, tá? Então vamos fazer aqui a linhagem correta. Através da lógica, do logos, do pensamento racional encadeado, você observa uma certa ordem que existe na natureza, né? E essa ordem da physis revela pra gente padrões que são padrões de repetição, padrões universais. Através do estudo desses padrões, a gente consegue perceber que o universo ele é um todo harmônico, ordenado, repleto de leis que fazem com que esses padrões se perpetuem. Então, as leis universais, né, elas botam o cosmos é isso, é o universo ordenado, em oposto ao caos, né? Caos significa desordenado, aquilo que não está ordenado. Cosmos, a ordenação. Então, se existe uma ordem no universo, existem leis que regem o nosso universo, a gente consegue enxergar isso na física, né, na natureza dos seres, observando isso de forma lógica, usando o logos, usando o pensamento encadeado. Então, a nossa mente, ela é uma grande chave lógica para tentar compreender a lógica presente no universo. Daí o poder da filosofia pré-socrática, muito elogiada pelo Nietzsche, muito elogiada pelos contemporâneos. E qual é a grande pesquisa deles? Eles olham tudo isso não só para encontrar padrões universais, mas para fazer uma pergunta muito difícil. Qual é a origem do nosso universo? Qual é a causa primária? Qual é o princípio universal ou elemento primordial? A gente chama de arche, ou pode aparecer como arche na sua prova, tá? Tanto faz. A arche, ela é justamente isso, ela é justamente a causa primária, a causa primordial. E para os pré-socráticos a gente sabe que essa causa primordial varia de autor para autor. Então, alguns defendem, como Tales de Mileto, que seja a água o princípio universal. A água constituiria a base de todos os seres.
Outros, como Demócrito e Leucipo, dizem que são os átomos. Ainda tem aqueles, como Pitágoras, que dizem que são os números. E todos os filósofos pré-socráticos, né, que a gente trabalha na filosofia, eles têm alguma conclusão em relação a isso, em relação ao que é a aqui, o que é o princípio universal. E é claro que para uma prova de Enem, eu recomendo para vocês fortemente que vocês consigam relacionar esses autores a aqui que eles propuseram. Então tenta fazer uma listinha na sua casa, quais são os autores mais importantes, lembrando, né, que existe uma infinidade de pré-socráticos para estudar, mas o Enem, né, ele foca em alguns deles. Tenta estudar os principais, né, e não tem erro, você consegue relacionar como que foi a pesquisa de cada um e como que cada um deles justifica o princípio universal.